Todo mundo culpando o governo Bolsonaro pela volta de coisas retrógradas, como até falando de nazismo, aí como esse secretário que foi demitido, e muitos miraram a Globo, os canais grandes miraram no secretário, mas sabe que ele foi colocado lá por indicação de Olavo de Carvalho e porque o presidente, que fez uma live um dia antes de demiti-lo, disse que seria o melhor, era o melhor secretário da cultura que já teve no Brasil. Ele conhecia muito bem, ele conhece as posições, ele colocou aquele negro lá que não gostava de negro no Instituto Palmares, ele coloca Damares porque ele sabe que vai afrontar as feministas. Todos os ministros são do estilo Bolsonaro, ele conhece todos e concorda com tudo que eles dizem. Ele já coloca de propósito para afrontar a educação, a cultura, a economia, para afrontar o Nordeste, para afrontar as minorias, os gays, enfim. É a vontade dele, do Paulo Guedes e dos mentores do governo Bolsonaro. Mas eles chegaram lá, estão lá e fazem tudo isso por culpa da imprensa, especialmente da Globo, que até mesmo depois de todos esses episódios ainda continua passando o pano, fingindo, falando sucintamente, escolhendo a dedo. Eles miraram, por exemplo, no secretário e não miraram em quem o colocou lá, em quem quase não tira. Ele só foi tirado porque os presidentes do Congresso, o Maia e o Alcolumbre, exigiram a saída dele, senão não tinha saído. Ele tinha deixado lá. O que acontece no governo Bolsonaro é que eles, como o professor Vila diz, eles falam uma atrocidade para ver se não vai ter reação. Se não tiver reação, eles avançam. Se tiver reação, eles recuam. Essa é a estratégia do Bannon, do Trump e do Olavo de Carvalho. E é assim que agem os bolsonaros, tanto ele quanto os filhos. Eles lançam uma coisa no ar para ver que repercussão vai dar. Se der uma repercussão negativa, eles recuam. Se der como eles querem, eles avançam e avançam mais. E a mídia brasileira sabe disso, mas não querem bater de frente porque querem as reformas. Estão gostando das reformas, enquanto Paulo Guedes está entregando o Brasil aí a preço de banana, vendendo tudo, desmontando o Estado. Eles fingem, deixam o Bolsonaro falar o que quiser, dizer o que quiser, seguir com o pensamento maligno que ele sempre teve no Congresso, que a trajetória dele sempre foi essa de afrontar a ordem, a lei, a humanidade, os direitos humanos. Uma pessoa que defende tortura, que defende ditador, que defende machismo, que defende milícia, que defende AI-5, que defende Ustra, é uma pessoa obscura. Mas a mídia brasileira finge não saber disso, ou finge surpresa agora. Todo mundo conhece ele há décadas. Mas como Paulo Guedes está lá entregando tudo e fazendo da forma que eles querem, a imprensa finge. Mesmo a Folha de São Paulo, a Globo, outras que são atacadas, ficam nessa de morde a sopra. Um jornalista bate, outro defende. Uma reportagem hoje fala bem, amanhã outra fala mal e depois outra fala bem de novo. Se eles dão uma notícia negativa, a estratégia da Globo é essa. Pior do que as fake news é manipular a verdade, que é o que a Globo faz muito bem. Eles dão, por exemplo, uma queda do PIB, aí eles dão uma notícia ruim e depois eles dão uma notícia boa. Por exemplo, eles dizem que o PIB caiu, por exemplo, 0, tanto, eles dizem, mas é maior do que uma que teve a tal ano. Ou seja, sempre acaba com uma positiva em cima da notícia boa. Se a notícia é boa, eles não dão uma notícia ruim para contrapor. Se eles vão entrevistar um suposto especialista que é a favor de uma coisa que eles defendem, eles não colocam ninguém para contrapor. Se é uma coisa que eles não defendem, eles colocam, por último, um especialista que fala contra aquilo que eles defendem. Então é uma estratégia. É por isso que tem um vídeo aí famoso do José Wilk, ator que já faleceu, falando da forma de agir da Globo, que seria uma forma nazista. Vocês procurando aí na internet vocês vão encontrar. Porque eles usam aquela mesma história de uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Só que a Globo não usa mais esse método de mentira repetida. Eles usam a verdade transformada, manipulada, enfim, como uma coxa de retalhos para ficar do jeito que eles querem. Eles não usam a mentira para convencer, eles usam a verdade distorcida para convencer. O que os canais bolsonaristas sempre fizeram nesses últimos anos? Eles pegam um trecho que é desfavorável a outra pessoa e não passam o outro trecho que é favorável. Então é assim sempre nos canais. Aí eles dizem, Bolsonaro ou Guedes destrói fulano de tal. Aí coloca a versão lá do Guedes ou do Bolsonaro.
e não coloca o trecho completo da outra pessoa rebatendo ou o que a pessoa falou antes. Então é sempre assim, detonou, destruiu, arrasou, metralhou, implodiu o adversário, mas sempre não é mentira, eles pegam a parte que eles querem e ocultam a outra. Então manipular a verdade é muito pior do que usar mentira. Fala-se muito das fake news, mas a verdade manipulada é muito pior do que uma fake news, porque a fake news mais cedo ou mais tarde cai por terra. Já a verdade, dita de formas manipuladas, ela é muito mais nociva do que uma fake news.